esperança e amor, eu espero em sua palavra. Volta-nos, Senhor, e me salva. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, vamos meditar essa palavra do Evangelho, das leituras, liturgia da palavra, nessa missa em que nós temos também como foco a figura dos nossos pais e agradecer e um sentimento de gratidão pela vida que recebemos por meio deles. É claro que os pais não são perfeitos, porque nós também não somos perfeitos e ninguém é perfeito. Mas são instrumentos de Deus sempre. De alguma maneira, nós existimos por causa daquele homem e daquela mulher, e não por causa de outras coisas. Nós existimos por causa disso. Então, gratidão é um sentimento que deve estar muito cheio, muito presente no nosso coração. Também uma coisa interessante na leitura de São Paulo aos Romanos, que Paulo está fazendo uma reflexão para mostrar como que ele recebeu pelo Espírito Santo e pela sua consciência, pelo conhecimento que tem, que aquele Jesus, ele é Deus. E ele gostaria até de ser rejeitado. E que ele, se pudesse, ele ficaria condenado, mas para salvar o povo dele. O povo judeu, que rejeitou Jesus, ele sabe, os israelitas. Porque os israelitas têm toda a história, tem os patriarcas, tem a lei, tem as promessas, e deles descende, quanto à sua humanidade, Cristo, dos israelitas, Cristo. Mas quem é esse Cristo? Cristo que está acima de todos, porque Ele é Deus. Não é simplesmente uma pessoa humana, que está acima de todos. Deus bendito para sempre. Confissão de fé, Jesus é Deus. Essa carta de Paulo é bastante complicada, muitas vezes, pelas passagens que faz, mas está dizendo isso, que Jesus é Deus.
E nós vemos que as manifestações de Deus são sempre problemáticas. No Antigo Testamento é bem claro que ninguém pode ver Deus e continuar vivo. E a literatura bíblica, os Salmos, e também mais ainda na literatura apocalíptica, que está ali perto do Novo Testamento, ela descreve então as manifestações de Deus sempre com linguagem catastrófica, mas isso vem de antes, não é só dali. Porque como ninguém pode ver Deus e continuar vivo, Deus é uma coisa tão grande que que provoca terremotos, as montanhas se derretem como cera diante do sol e assim por diante. E aqui nós vemos já no Antigo Testamento, porém, uma imagem que vai contra essa concepção de um Deus terrível, fogo, relâmpagos, como aconteceu no Sinai, quando Deus, como é descrito na passagem da lei. Elias está lá naquele monte, no monte da origem daquele povo, está lá a primeira leitura, está lá em cima, e ele esperava, está fugindo de Jezabel, que quer matá-lo, aquela rainha perversa, e se refugiou lá, quer fazer um encontro com Deus, e ele vai perceber que Deus, né, não vai se manifestar naquilo que ele esperava, porque a expectativa seria no vento impetuoso, na tempestade, no terremoto, mas nada dessas coisas estava Deus. E Deus resolveu se manifestar na brisa suave, um ventinho fresco, como hoje de manhã, que refresca o nosso rosto. Assim se manifesta Deus, não com ameaças, não com raios e terremotos. Nessa brisa suave, Antigo Testamento, o grande profeta Elias, lá no início já, o povo de Deus intuiu como Deus se manifesta. Mas a gente gostaria que Deus se manifestasse com raios, trovões, que destruísse, que queimasse os inimigos, claro, os outros, né? Não nós, queimasse os outros, né? E nós vemos também essa passagem, quando Jesus foi rejeitado dos samaritanos, os apóstolos logo pediram para Jesus: Senhor, querem que peçamos que desça fogo do céu para destruí-los? Jesus os reprovou e mandou eles ficarem quietos. Essa. E aqui nós vemos então nessa linguagem de terremotos e coisas, que nós temos no Evangelho, não tanto a narrativa de um milagre. Mateus está descrevendo Jesus que vem andando sobre o mar, e tem todo um contexto literário preparado com cuidado, com uma teologia fina, para mandar uma mensagem e para mostrar que este, que é capaz de andar sobre os terremotos, sobre a tempestade e o mar revolto com ondas gigantes, esse é Deus, é Jesus, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Então, muito mais que descrever um milagre, nós estamos numa cena que poderia chamar de epifania, é uma manifestação de Deus. O foco tem que ser manifestação de Deus. O que quer isso? Quero mostrar para nós que Jesus vai andar sobre as águas. Não é essa a finalidade, porque é claro que qualquer um que entra na água afunda. Isso é uma lei da natureza. E Deus não precisa fazer esses milagres. Não precisaria fazer esses milagres, até porque os milagres, como vemos aqui, os milagres não produzem fé. Mas a fé é capaz de produzir os milagres. Porque se olharmos aqui, primeiro Jesus, essa cena é descrita depois da multiplicação dos pães, onde Jesus usa exatamente aquelas mesmas palavras que usou na Quinta-feira Santa, na noite antes de ser entregue e morto na sexta. Tomou o pão, partiu, distribuiu, deu graças, fez a multiplicação dos pães. Parece que estamos já na iminência da passagem pela Páscoa para a ressurreição, para a glória de Deus. Depois tem outro verbo aqui, interessante, porque o Evangelho começa dizendo: Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Esse mandou, claro, o verbo mandar, ele tem a sua força de ordem, né? Mas o verbo grego, anankatsu,
ele pode também ser traduzido obrigou a entrar na barca. Aqui nós temos como que a figura do pai que faz, que manda, que obriga os filhos a entrarem no barco e enfrentar as dificuldades da vida. É claro que o mar, sempre foi visto no Antigo Testamento como uma ameaça grande. E até da mitologia, os hebreus herdaram a ideia, então, que ali no fundo do mar está o demônio, aquela figura mítica, Leviatã, que está lá nas águas e que podem engoli-los. Coisas que vieram adiante, até na Idade Média, quando recomendavam aos navegadores de levar uma imagem de Nossa Senhora sobre o barco e também alguns cordeiros, ovelhas, que caso o mar se revoltasse e os ameaçasse, deviam sacrificar as ovelhas e jogar os pedaços no mar para acalmar a fúria do Leviatã que estava querendo engoli-los. Então é como uma ameaça do mal. E aqui é claro que Jesus, caminhando sobre as águas, está mostrando que ele tem um poder, que é Deus, que está ali. E Pedro, quando vê, é ali que vem que o milagre não produz fé, diz: Senhor, se és tu. É como nós, muitas vezes, porque aqui, nesses pescadores em Pedro, nós vemos retratados, temos aí o nosso rosto, a nossa história. Porque se és tu, Senhor, se tu existes, Senhor, se tu existes, me faz isso. E Jesus diz: Senhor, se tu existes, se tu é Deus, faz com que eu caminhe sobre a água. Vem. E ele estava caminhando, mas de repente as dificuldades, a tempestade, as ameaças, e os olhos não estão fixando mais Jesus, mas se fixam nas ondas, no vento contrário, nas ameaças, e aí se começa a afundar, exatamente como nós. Pedro é bonito de ver porque ele nos representa, porque ele tem essa fé, como de uma criança que confia: Senhor, me faz andar sobre as águas. E ao mesmo tempo ele é como nós, porque diante da primeira dificuldade, esquece Deus e começa a afundar. Pedro, ele é, portanto, água e é rocha firme. Mas a sua rocha firme está exatamente porque, em seguida, quando começa a afundar, a fé aparece: Senhor, salva-me. Aí está o nosso grito. É o nosso grito que reconhece que a salvação não está em nós, está nele, está em Jesus. Senhor, salva. Então, aqui nós vemos quem de nós, qual é o pai, qual é a mãe, qual é o jovem, e não sei se até alguma criança já não passou por necessidades, por situações em que teve vontade de gritar pela ajuda de Deus. Todos nós experimentamos um início de afundar nas águas, se afogar no desespero, em alguma ocasião, um falimento, uma falência nas relações humanas, quando pensamos que estamos fracassando até na família, ou uma doença grave que nos acomete, ou algum familiar. E então quem não passou por situações em que teria que gritar: Senhor, salva-me. E ali está a fé, reconhecer que a salvação não está em nós, está nele. E sem nenhum mérito, sem a coragem, mas simplesmente confiando nele. Ele logo estende a mão e nos segura. Então Deus, Jesus, ele vem ao nosso encontro para tirar o medo, para nos dar a segurança. Ele não estende a mão para apontar o dedo, para nos acusar,
mas para nos segurar, para nos puxar para cima, para nos fazer caminhar, para fazermos atravessar as tempestades, as incompreensões, o sofrimento, a paixão que Jesus está prestes para enfrentar. Então é isso que nós queremos pedir a todos os nossos pais, essa confiança em Deus, saber que a missão deles é grande, mas eles não estão sozinhos, basta gritar: Senhor, salva-me, salva-me na minha missão. Nós temos aqui nosso padroeiro São José Operário, que é praticamente em todo o mundo o santo patrono dos pais. E na Itália, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, o Dia dos Pais é o dia de São José. Aqui no Brasil, em 53, por um motivo de comércio, para puxar o comércio também para o segundo semestre, primeiro já tem o Dia das Mães, então no Rio de Janeiro começaram dia 16 de julho, colocaram o Dia dos Pais ali para celebrar, para estimular o comércio, porque era o dia, na época, se celebrava São Joaquim, dia 16, o pai de Nossa Senhora. Mas depois de alguns anos se estabeleceu que não no dia de São Joaquim, que até mudou a data, que é 26, não mais no dia 26 de julho, não 16 de agosto, né? Se mudou para o segundo domingo de agosto, os nossos pais. Mas São José é o nosso padroeiro. Que nós possamos então pedir, agradecer a Deus, para que tenhamos sempre a certeza que mesmo durante as tempestades, com a nossa pequena fé, Ele vem ao nosso encontro, estende a mão e nos dá um carinho, e logo a tempestade se amansa e temos o abraço de Deus na nossa vida. Peçamos isso para nossos pais, peçamos a luz e a glória eterna para aqueles que estão junto de Deus. Renovemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,